dia, igreja. Bom dia você que me acompanha pela internet. Hoje, mais um devocional na casa do Senhor, dando continuidade à exposição e reflexão no livro de Lucas. Hoje trataremos do capítulo de número 18, um capítulo que consta de algumas parábolas e conclui com um milagre de Jesus curando um cego. Então, hoje, por ser um capítulo um pouco extenso, cada parábola a gente vai ler, meditar separadamente e assim a gente vai caminhando até o final do capítulo. Vamos fazer uma oração para iniciar a leitura bíblica. Pai querido e maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais este dia, por mais este devocional, Pai, por estarmos em Tua casa, com a oportunidade de ler e meditar a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito conduza essa leitura, esse devocional, e que o Espírito Santo vá ao coração de cada um que ouve esta palavra, Senhor, preparando o solo para que a semente lançada encontre terra fértil. Senhor, nos abençoa neste momento e conduza esse devocional, assim desejamos, em nome de Jesus. Então, dando início ao capítulo de número 18, a primeira parábola que consta é a parábola da viúva persistente. E a partir do verso de número 1 diz o seguinte: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O começo do capítulo, Jesus diz que conta essa parábola para que as pessoas que estivessem ouvindo aprendessem que deve se orar sempre. E o que é esse orar sempre? O orar sempre, ele não quer dizer propriamente de forma contínua e ininterrupta que você tem que estar o tempo todo continuamente em oração. Se você deixar de orar um minuto sequer, então sua petição não será atendida. Mas a ideia é de que seja constante e persistente. Tanto que após o orar sempre, ele venha nunca desanimar. Quando você tem uma petição a Deus e você está orando consistentemente por meses ou anos, a ideia aqui é que você nunca desista, que você siga sempre orando e pedindo a Deus, independente de quanto tempo demore para chegar uma resposta à sua oração. Essa parábola, ela apresenta dois personagens, e são personagens que já se repetiram em outras parábolas na narrativa de Lucas. O primeiro é um juiz. O juiz, ele diz claramente que não temia a Deus e só se importava consigo mesmo. Ele não importava com nenhum outro homem que não fosse ele próprio. Ele vivia somente para atender os seus desejos. E o outro é a viúva. A viúva, ela depende geralmente da boa vontade dos homens. Portanto, ela é exposta a condições precárias. Em Israel, a ligação da mulher com a sociedade, ela sempre dependeu de um membro masculino. Enquanto jovem e solteira, ela dependia do pai. O pai a representava. Quando casada, o marido a representava. E quando viúva, normalmente os filhos a representavam. Entretanto, essa viúva, durante a narrativa, ela mostra que ela está completamente vulnerável e dependente, porque ela não tem nenhum homem para defendê-la. É ela pedindo diretamente ao juiz e dependendo única e exclusivamente da boa vontade deste juiz. No entanto, tem uma surpresa nessa história, porque desde o começo
é mencionado na declaração inicial que ela toma essa iniciativa inexorável e contínua de ser persistente com o juiz. Os pedidos da viúva com o juiz, eles são como água pingando em pedra. Ela vence o juiz pelo cansaço. Perceba que não foi o coração do juiz que foi transformado. Ele não passou a ter compaixão e empatia para com aquela mulher devido à petição dela, pelo fato dela não ter mais ninguém na vida que a representasse. Ele simplesmente decide atender o desejo dela, porque ela está importunando ele. Ela está tão persistente que chega um momento, ele pensando somente em si próprio, ele decide atender o desejo dela. Então, Jesus conclui a parábola dizendo e chamando a atenção para Deus e fazendo uma comparação com o juiz. E Deus, de fato, é como o juiz que ouve o pedido dos seus filhos e os vindica. Mas ele é o contrário, exato oposto do juiz, que não reluta em fazer isso. Pelo contrário, Deus, ele tem amor e prazer em atender às petições dos seus filhos. Se um juiz indolente e imoral, ele faz o que é certo algumas vezes, quanto mais Deus. Deus é compassivo e misericordioso, e ele fará justiça aos seus filhos, desde que você seja persistente. Nunca desista em suas petições, e Deus agirá em nosso favor. Então, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus fala exatamente sobre essa persistência, de orar continuamente até que ele voltasse. Jesus já havia falado aos discípulos que ele partiria, e eles precisariam de ter essa força, de seguir orando, se relacionando, demonstrando fé, até que ele voltasse. E essa palavra, em uma pequena parábola, ele traz uma direta associação entre a oração e a fé. Porque a palavra de Deus, ela nos fala que é por meio da oração que nós mantemos a nossa fé aquecida. É por meio da oração que nós mantemos o nosso relacionamento com Deus vivo. O seu amor e a sua fé, eles estão aquecidos em Cristo? Ou você está se deixando esfriar? Se você se sente frio, provavelmente é falta de oração. E quando Jesus retornar, que tipo de fé ele encontrará? Haverá fé na terra? E que essa fé, ela seja como a fé dessa viúva, persistente até que ele venha. Então, a narrativa continua, e Jesus conta mais uma parábola, que é narrada a partir do verso de número 9, que diz o seguinte: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que é humilhado será exaltado. Nessa parábola, Jesus ilustra 2 personagens novamente. O primeiro, que é pecador, publicano, ele é completamente desprovido da justiça própria. Tudo o que ele pode fazer é clamar diante de Deus e instantaneamente é declarado justo com um ato de arrependimento pela fé. O segundo é o fariseu, que se repete em algumas parábolas. Ele confiava em sua justiça própria. Essa justiça inerente a si próprio é uma esperança condenável, porque a justiça humana ela é muito aquém do padrão de Deus. O próprio Romanos, no capítulo de número 10, verso 3, diz que uma vez que ignoram a justiça de Deus e proclamam estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, aqueles, como os fariseus, que se submetem à sua própria justiça e acham que estão
salvos, estão remidos porque eles fazem o que é bom e observam a lei, eles estão completamente perdidos, porque eles não se submeteram de fato à justiça de Deus. O fariseu, em sua oração, ele ainda diz que jejua 2 vezes por semana. Isso é mais do que qualquer padrão exigido na Bíblia. Em nenhum momento se é exigido um jejum de 2 vezes por semana. Mas o fariseu, ele faz questão de apresentar diante de Deus o quão bom ele é, o quão merecedor ele é. Ao exaltar as boas obras, o fariseu ele revelou que toda a sua esperança era que ele não fosse tão mal quanto as outras pessoas, principalmente quanto aquele publicano que estava próximo. Ele não tinha noção da sua própria indignidade do pecado. A humildade, por outro lado, do publicano, ela é notável em tudo sobre a sua postura e seu comportamento. Aqui estava um homem que tinha se humilhado para enfrentar a realidade do seu próprio pecado. E a única resposta foi uma humildade e arrependimento. Não existe outra coisa que ele diz diante de Deus, e não existe outra coisa que nós podemos dizer diante de Deus. Ele diz: Deus tem misericórdia de mim. Ele não tinha qualquer esperança própria, ao contrário do fariseu. Tudo o que ele tinha era depositar a sua esperança na misericórdia de Deus. É para isso que a lei existe. A lei não serve, como o fariseu a utiliza, para cumpri-la e bater no peito e se apresentar diante de Deus dizendo que é santo e perfeito, porque ele as cumpre. Pelo contrário, ela é para nos mostrar o quão pecador nós somos e carecemos da misericórdia de Deus. Por nós mesmos, nós somos incapazes de sermos justificados e cumprirmos toda a lei. É somente pelo amor de Cristo, pela misericórdia de Cristo, que nos justifica. Ou seja, quando Jesus fala que o fariseu não foi justificado, mas sim o publicano, ele está considerando que ele é justo diante de Deus, não por mérito próprio, mas é uma justiça imputada. Foi o próprio Deus que decidiu dar a ele, por meio da sua graça, a justificação pela fé, pela humildade e misericórdia que teve com ele. A narrativa segue e Jesus conta mais uma história. A partir do verso 15, Jesus diz o seguinte: alguns também traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos. Ao verem isso, os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Na época de Jesus, as crianças com frequência elas eram levadas aos rabis e presbíteros para serem abençoadas. E normalmente era com a imposição de mãos. Então, neste momento, provavelmente, pais, tios ou pessoas próximas dessas crianças estavam constantemente levando para que Jesus impusesse as mãos e a abençoasse. Entretanto, os discípulos os repreendiam, não as crianças, mas o adulto que estava levando aquela criança. Eles provavelmente estavam se chateando pelo fato de que eles poderiam estar atrapalhando ou retardando um pouco a jornada de Jesus e os discípulos até Jerusalém. Mas Jesus repreende e chama a atenção para as crianças. Crianças, no judaísmo, elas geralmente eram muito amadas, porém, elas eram consideradas como meio negligenciadas nas sociedades. Ela não tinha voz, não tinha lugar para aprender. Geralmente, ela deveria se sentar em um canto e ouvir e respeitar os mais velhos. Não tinha direito de fala ou questionamento. Mas Jesus recebe essas crianças, porque elas são o objeto de humildade e fé. E é exatamente dentro desse contexto que Lucas traz mais uma história para contrastar com essa humildade e fé a partir das crianças. Então Lucas conta mais uma parábola dita por Jesus, que diz o seguinte a partir do verso 18 do capítulo 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um,
que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulteres, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a infância, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse, falta ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Então este homem, ele se apresenta diante de Jesus e o chama de bom. Jesus automaticamente questiona e fala para ele por que ele chama ele de bom. Se ele chama Jesus de bom, provavelmente ele ou não entendeu direito o que a Bíblia tratava sobre somente Deus ser bom, ou ele estava reconhecendo Jesus como Deus. O comentarista Plumer, ele considera esse tratamento dado a Jesus pelo jovem rico algo extraordinário, pois no judaísmo, somente Deus ou a Torá eram corretamente chamados bons. Não os rabis. Ninguém se referia aos rabis e mestres como sendo bom. Jesus, ele não afirma essa sua bondade nele mesmo, mas é uma bondade que vem de Deus, que é a fonte de toda a bondade e operação nele. Então, esse jovem rico, quando ele chega e mostra ter conhecimento da lei do judaísmo, se ele chama Jesus de bom, ele está atestando que Jesus é o próprio Deus, porque ninguém mais poderia ser chamado de bom. Outra coisa importante da gente notar é que naquela época, os pais eram responsáveis pelos atos dos filhos e pelo cumprimento da lei, até que eles completassem 13 anos de idade. Então, a partir deste momento, eles eram obrigados a cumprir a lei. Dentro do judaísmo, existe uma cerimônia de inserção na sociedade que é chamada Bar Mitzvah, ou, em português, seria filho do mandamento, o significado. Essa cerimônia ela acontece exatamente aos 13 anos, que é para dizer para a sociedade, para a sinagoga, que agora aquele rapaz está apto a responder pelos seus próprios atos. E o que é esperado dele nesta cerimônia é que ele demonstre conhecimento de toda a lei. Então, quando este rapaz ele se apresenta a Jesus e diz, eu cumpro a lei desde minha adolescência, ele está dizendo, eu sou um filho do mandamento, eu sou judeu, passei pelo meu bar mitzvah e desde então, desde os meus 13 anos, eu respondo e cumpro a lei. Então, ele demonstra que naquela época ele achava que cumprir aquelas leis poderia levá-lo a Deus, poderia levá-lo à salvação. E era muitas vezes uma percepção da época. Em muitas linhas, eles afirmavam que se o indivíduo fosse capaz de cumprir toda a lei com perfeição, ele teria a vida eterna. Então, nós poderíamos presumir que esse jovem ele estava neste caminho, porque quando ele diz que ele guardava a lei, Jesus não questiona que ele não guardava determinada lei específica ou Y. Jesus poderia ter dito cada dia, minuto e momento que aquele jovem teria deslizado e descumprido a lei. Mas não foi esse o propósito, porque não é pela observância da lei somente que você é salvo. É por meio do amor de Cristo. Então Jesus vira para ele e diz, falta-lhe uma coisa, venda tudo o que possui e dê o seu dinheiro aos pobres. Esse é um pedido que você não vê em nem outro lugar da Bíblia. Provavelmente Jesus pede isso especificamente para este jovem, porque ele conhece os desígnios do coração. Ele sabe o que está impedindo aquele jovem de se aproximar
de Jesus e ter a vida eterna. Outros discípulos seguiram a Jesus, como Pedro, André, os filhos de Zebedeu, Mateus. Todos eles seguiram a Jesus. Mas nenhum deles, Jesus chegou explicitamente e disse: vendam tudo e dê aos pobres. O chamado foi o único: siga-me. E eles o seguiram. Então, a gente vê um contraste com a parábola, com a história anterior. As crianças, na história anterior, não possuíam nada. Contudo, elas estavam no reino de Deus. O jovem, ele possuía tudo. Entretanto, lhe faltava o mais importante: a certeza da vida eterna. A verdade é que essa observância da lei, ela tem que ser traduzida em discipulado com Jesus. E se a observância da lei ela não nos leva a viver reto com Jesus, então está faltando algo de especial na nossa vida. O jovem, ao seguir Jesus, ele teria um tesouro no céu. O próprio Jesus se oferece como uma substituição às posses do jovem. Mas ele prefere ficar com as riquezas do que com Jesus e com a vida eterna. Então, o verso 24 e 25 diz o seguinte: vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu suponho que você que está me ouvindo nunca viu um camelo passar no fundo de uma agulha. Eu também nunca vi. E a gente não precisa esperar que isso aconteça, porque a gente sabe que é impossível. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. É impossível para o rico entrar no reino de Deus. Ninguém é capaz de passar ou ver um camelo passando no fundo de uma agulha. E exatamente por esse versículo ser tão contundente e afirmar que não existe a possibilidade de um rico entrar no reino dos céus, que surgiram várias falácias em relação a eles, porque as pessoas não entendem completamente o sentido do texto. Então eles tentam arrumar histórias. Épocas atrás surgiu a história de que a agulha não era a agulha de fato, mas era uma porta estreita que existia em Jerusalém. Então o camelo conseguia passar na porta, mas era uma porta muito baixinha, ele tinha que ficar meio de joelho e se arrastar para conseguir passar. Isso é uma falácia exegética, porque não existe nada na história que aponte que naquela época existia algo desse tipo e que se chamasse agulha. No caso, agulha é agulha mesmo. E a gente sabe que é impossível um camelo passar pela agulha. É exatamente essa ideia que Jesus quer passar, de que é impossível o rico entrar no reino dos céus. Então, existe um outro problema nessa história, e que aconteceu várias falhas de interpretação também ao longo da história. As pessoas olhando para essa ideia, eles começavam a dizer: então é pecado ser rico. Eu não posso ter dinheiro, porque se eu tenho dinheiro, eu não consigo entrar no reino dos céus. E surge uma teologia de pobreza, de aversão a ter bens e posses. Mas que também não é esse o propósito da história. Quando ela se segue, a partir do verso 26, Jesus diz o seguinte: os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvos? Eles ficaram espantados, porque claramente ele sabia, Jesus estava dizendo que os ricos não entrariam no reino dos céus. E naquela época, tinha uma compreensão muito grande de que riqueza estava associada à salvação. Desde a época de Jó, se você lembra, o que os amigos de Jó disseram a ele é que se ele perdeu as riquezas é porque ele estava em pecado, porque ele era rico enquanto ele observava a lei de Deus. E tinha muito essa compreensão. As pessoas olhavam para aquele que era abençoado e entendiam que ele era rico por causa que Deus havia derramado bênção sobre a vida daquele homem. Então, era compreendido que aqueles que estavam mais próximos do céu, agradando a Deus, eram aqueles que possuíam mais dinheiro. Em outras sociedades, inclusive, geralmente os que possuíam mais dinheiro e tinham os cargos mais elevados eram eles próprios colocados na posição de Deus. Geralmente os reis, imperadores, eram tratados como como os próprios deuses. Entretanto, quando Jesus fala isso, ele choca os discípulos, porque eles imaginam: se o rico não entra no reino do céu,
ninguém mais entra. E é exatamente essa a ideia. Jesus está dizendo exatamente isso. E a resposta dele é: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque ele está dizendo que o rico é incapaz de entrar no reino do céu. O pobre também é. Porque não é por obra humana, é a ação de Deus que nos conduz à vida eterna e à entrada no céu. Não é por meio da ação humana. Não é o homem que é capaz de colocar a si mesmo diante de Deus para ter a vida eterna. Essa é uma graça que vem de Deus. Então, é exatamente isso que Jesus está falando. É impossível para o rico, é impossível para o pobre. Então, nós dependemos única e exclusivamente da graça de Deus. E no verso seguinte, então, Pedro se questiona. Ele deve ter imaginado: nossa, se você pediu para o homem rico abandonar suas coisas, vender tudo e dar aos pobres, nós também deixamos algumas coisas para trás. E Pedro diz: nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Eles não venderam e não deram aos pobres. Se você lembra, Pedro continuava casado, continuava tendo uma casa no qual ele poderia voltar algumas vezes e visitar a sua esposa. Mas ele deixou a sua família. E Jesus responde: em verdade lhes digo, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos por causa do reino, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. É importante a gente notar que nesse versículo Jesus está falando que aquilo que você recebe na presente era, muitas vezes mais, está diretamente relacionado com aquilo que você deixou para trás, que é a família, amigos, pais, mães e filhos. Porque quando você entra na comunidade cristã, dentro da comunidade cristã você recebe muito mais do que você deixou. Se você deixou uma mãe para trás, dentro da igreja você encontra várias mães. Se você deixou um pai, ou às vezes você nem tinha pai, dentro da igreja você encontra vários. Se você deixou amigos, dentro da igreja você faz novos amigos. Se você deixou irmão ou você nem tinha irmão, dentro da igreja você recebe muitos irmãos. Porque aqueles que deixaram a casa e a família por Cristo, eles recebem muito mais. Muitos cristãos, eles vivenciam na comunidade cristã e na família da igreja o que nunca experimentaram na sua casa de nascimento. E na era futura, a vida eterna. Este é o maior prêmio que nós podemos almejar. É o único tesouro na vida que vale o custo, que vale tudo, seja qual for este o custo. Este tesouro, uma vez conseguido, ele vale, todo o resto é irrelevante. Não importa o que você tenha que deixar para trás. Se você conquistou a vida eterna, se você tem certeza da sua salvação, qualquer coisa que você abriu mão vai ter valido a pena. E por último, Jesus segue com os 12. Ele fala para os 12 discípulos o seguinte: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhe era encoberto e não sabiam o que ele estava falando. Lucas enfatiza bem isso, que Jesus declarou para eles o que aconteceria, que ele sofreria e morreria, mas eles não entenderam absolutamente nada. Aqui é a última e mais clara expressão de Jesus sobre sua paixão, e ela é dirigida exclusivamente aos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. O anúncio do seu sofrimento e o propósito messiânico, ele é reservado unicamente aos seus seguidores seletos. Alguns liberais dizem que o que importa de Jesus é o amor e a moral, é o exemplo moral e de mestre que ele deixou ao mundo. Isso é até importante, mas o essencial mesmo para a vida e essência de Jesus e o seu ministério é a sua paixão. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não tivesse sofrido em nosso lugar, não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, o cristianismo seria vão. Não precisaria e não faria sentido
os profetas terem sofrido o que sofreram, muitos sendo presos, açoitados, decapitados, Estevão morrendo apedrejado, em prol da defesa do Cristo ressurreto. Se Cristo não tivesse passado por tudo isso, seria em vão a nossa esperança, porque nós não poderíamos almejar a vida eterna ao lado dele. Mas nós sabemos de fato que ele passou por isso, ressuscitou e foi aos céus preparar um lugar para nós. Embora essa ideia de Messias sofredor ela não existisse no judaísmo, a necessidade de sacrifício ela existia. O sacrifício pela remissão dos pecados, ela estava tão arraigado naquela sociedade em Israel que era impensável realizar um culto no templo em Jerusalém sem ter o sacrifício. Na igreja primitiva e até os dias de hoje, nós sabemos que o sofrimento de Jesus foi entendido como cumprimento dos sacrifícios realizados no templo, que prefigurava a morte de Cristo e foram consumados por ele na cruz. É por isso que nós não precisamos mais sacrificar nada hoje pelos nossos pecados, porque o sacrifício perfeito já foi realizado. O próprio Cristo morreu para que nós imputássemos nele todo o pecado e toda a dor, e assim ele pudesse nos lavar e nos perdoar e nos justificar. A missão de Jesus como Filho de Deus encarnado não é discernível apenas pela capacidade humana, e Lucas enfatiza isso. Nós podemos entender que é somente a ação espiritual do Senhor ressurreto para revelar estas coisas. E os discípulos ouviram e não entenderam. Seguindo a narrativa, a partir do verso 35, conta-se um milagre. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado até ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, ele respondeu. Jesus disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Chegamos ao fim do capítulo. Então, essa última passagem mencionando este milagre, essa cura desse cego, existem alguns pontos importantes que a gente precisa observar. O primeiro deles é que quando ele ouve o barulho da multidão, ele pergunta o que estava acontecendo. E o povo diz que Jesus de Nazaré estava passando. A multidão o chama pela forma mundana, é o Jesus da cidade de Nazaré. Entretanto, o cego o chama de Jesus, filho de Davi. Como assim? Disseram para ele que era Jesus de Nazaré. Como ele sabe que é filho de Davi? Essa é a primeira vez que é mencionado e Jesus é chamado como filho de Davi. Nós sabemos hoje da linhagem davídica de Jesus. A própria narrativa de Lucas traz a genealogia para mostrar isso. Mas alguém chamando Jesus explicitamente como filho de Davi, essa é a primeira vez que acontece. E Jesus, em sua compaixão e amor para com aquele cego, mais uma vez, demonstra o seu poder, demonstra que é o próprio Deus, que é o único que tem poder para curar e salvar. Aquele cego, quando ele se aproxima de Jesus, o que ele queria era ver. Mas além de ver, Deus deu a ele a salvação e a vida eterna. Para concluirmos, podemos meditar em algumas coisas sobre este capítulo. O primeiro, sobre oração. A Bíblia coloca uma oração como um dever daquele que crê em Deus. O próprio Deus fala sobre o dever de orar. A primeira parábola que lemos enfatiza. O próprio Jesus diz que estava contando aquela parábola para que nós devêssemos orar de forma contínua e persistente, nunca desanimar. A parábola do fariseu e publicano, por outro lado, ela também mostra uma cena de oração. Por um lado,
O pecador, ele ora e carece da graça de Deus, para que ele faça por nós, e não nós apresentarmos boas obras diante de Deus, como fez o fariseu. É o exemplo do publicano, que chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho absolutamente nada para apresentar a Ti, porque eu sou miserável, tem misericórdia de mim. E é também do outro lado para a gente ver um exemplo do qual não devemos fazer em oração. A oração não é para você se apresentar diante de Deus mostrando as suas boas obras, entre muitas aspas, como o fariseu fez. Porque não é das boas obras que o reino é feito. É do coração convertido, é do discipulado, daquele que ama seguir a Cristo. É na oração que nós podemos fortalecer a nossa fé. É por meio da oração que Jesus pode ter uma resposta à pergunta que ele deixou ao final da primeira parábola. Se encontraremos fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Nós sabemos que ele voltará. E é exatamente por meio da oração, da relação com o Pai, que nós podemos nos manter firme nele. Sem oração, a fé murcha, desfalece diante da tentação de Satanás. Quando as tentações aparecem no dia a dia, as lutas chegam, às vezes uma doença, um desemprego, se você não está em constante oração, a sua fé vai desfalecendo cada dia um pouco mais. É por meio da oração que a gente demonstra o amor e o relacionamento com Cristo. Por isso nós devemos orar, porque Deus determinou cumprir o seu plano por meio da oração dos seus filhos. A verdade é que Deus não precisava das nossas orações. Com certeza Ele já sabe de todas elas, daquelas que você fez e que ainda vai fazer. Então Ele não precisa dessas orações para que Ele faça algo. Ele é soberano, mas por sua graça, Ele estabeleceu esse meio para que nós pudéssemos falar com Ele, realizar os nossos agradecimentos, petições, súplicas, lamentos. É por meio da oração que nós nos relacionamos com o Pai. É por meio da oração que nós mantemos a nossa fé aquecida, para que quando o Filho do Homem volte, Ele encontre a verdadeira fé na terra, aquela fé que é sustentada pela oração diária e persistente, assim como a da viúva. Adiante, a gente vê também Jesus tratar sobre justificação pela fé. Ele fala do publicano que foi justificado e mostra que o fariseu não foi, porque a lei ela não foi dada como um sinal de salvação. Pelo contrário, ela veio para nos mostrar que nós somos completamente incapazes de sermos santos por nós mesmos. Nós estamos precisando do Salvador. É exatamente isso que a lei quer dizer. Nós precisamos daquele Salvador que vem para nos libertar da escravidão, a escravidão do pecado. E Ele veio e nos libertou. Ele lavou e pagou o preço de todos os nossos pecados. A única coisa que nós podemos fazer diante de Deus é ser como o publicano e dizer: Deus tem misericórdia de mim. E sabe qual é a boa notícia? Nós estamos diante de um Deus que é amoroso e misericordioso para com os seus filhos. Você pede misericórdia, clama misericórdia, porque você sabe que é um pecador e não merece a sua graça. E Deus é misericordioso para com os seus filhos. Por último, quando a gente olha para a história do cego, a gente percebe que o cego é aquele que vê o que os apóstolos não viram. Primeiro, os 12 apóstolos estão com Jesus e recebem a revelação de que o Filho do Homem iria para Jerusalém, sofreria, morreria em cruz e retornaria. E Lucas enfatiza que eles não entenderam absolutamente nada. Mas o cego, quando ele se depara com Jesus, ele clama: Jesus, filho de Davi, reconhecendo a linhagem messiânica de Jesus. É ele quem reconhece Jesus como o Senhor, como o Salvador, como o Messias e como o próprio Deus andando na terra no meio de nós. É de onde um cego fisicamente vem a revelação de um Deus caminhando em meio a nós. Porque a gente entende que a revelação de Deus, ela não é com os olhos naturais, não é uma revelação racional, é por meio do Espírito Santo. É por isso que aquele que parece cego diante dos homens é o primeiro que reconhece e vê a divindade de Jesus como o Cristo.
aquele que seria morto e ressurreto. Vamos orar para encerrar esse devocional. Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia, por mais uma reflexão da tua palavra, Pai. Senhor, que o Senhor nos dê a persistência e o amor no coração para orar constantemente, Senhor. Que possamos ser como a viúva persistente diante de nossas petições. Que possamos orar constantemente, continuamente, sem desanimar e sem desfalecer, Senhor. Sabemos que o Senhor é o justo juiz. Se o juiz que não é bom, que é imoral, que não conhece a Deus, não teme a Deus, é capaz de atender à petição daquele que pede consistentemente, quanto mais o Senhor, o justo juiz. Sabemos, Senhor, que o Senhor atende à petição dos seus filhos quando ela está de acordo com a sua vontade, Senhor. Pai, trabalhe em nossa vida para que a gente seja transformado pela Tua palavra, pela verdade do Evangelho, Senhor. Que cada dia mais Ele venha confrontar os nossos pecados e nos mostrar que não é por meio da lei que nós somos salvos, mas somente pela fé. É a fé e a graça imerecida que o Senhor derrama sobre nós. Senhor, que o Senhor nos dê os olhos espirituais, os olhos da fé, para enxergar como aquele cego, enxergar aquilo que não é natural, enxergar a Tua divindade, o Teu amor, e que possamos, Senhor, nos deleitar todos os dias na Tua presença, pelo fato do Senhor ter pago o preço dos nossos pecados na cruz, Senhor. Derrama a gratidão em nossos corações, pelo fato de o Senhor ter nos alcançado e nos transformado, nos salvado do lamaçal do pecado, Senhor. É isso que te pedimos. Renova nossas forças, Senhor. Nos dê o ânimo de sermos persistentes e consistentes na nossa fé. Aquece a nossa fé, para que ela seja achada firme quando o Filho do Homem retornar. É isso que te pedimos, Senhor, nesta manhã, em o nome santo de Jesus.